Você já ouviu falar de uma história tão macabra que parece saída de um filme de terror? Imagine uma rua aparentemente comum, no coração de Porto Alegre, onde segredos sombrios se escondem por trás das paredes de uma casa. Os crimes da Rua do Arvoredo não são apenas uma lenda urbana, mas uma parte real e assustadora da história brasileira. Antes de mergulharmos nos detalhes desse caso arrepiante, já deixa o seu like, porque essa história merece ser compartilhada e discutida. E preste muita atenção a cada detalhe, porque, ao longo do vídeo, você vai entender como o horror se instalou em plena Porto Alegre do século XIX. Saber cada pedaço dessa trama é importante para perceber que, às vezes, o mal pode estar muito mais perto do que imaginamos, escondido nas sombras da rotina. Então, sem mais demora, vamos começar o vídeo depois da vinheta. Entre os anos de 1863 e 1864, um caso assustador chocou Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Os chamados crimes da Rua do Arvoredo envolveram uma prática tão macabra que até hoje permanece no imaginário popular como uma lenda urbana. Os acusados atraíam vítimas para assassiná-las e, supostamente, transformavam partes de seus corpos em linguiças, vendidas em um açougue local. Os principais envolvidos eram José Ramos, um brasileiro, sua esposa, a húngara Catarina Palsi, e o açougueiro alemão Carlos Klausner. José Ramos, filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição, teve uma vida marcada pela violência desde cedo. Seu pai, um desertor da Revolução Farroupilha, morreu após uma briga familiar, em que José o feriu gravemente com uma faca. José Ramos mudou-se para Porto Alegre, onde trabalhou como inspetor de polícia e adquiriu uma casa na Rua do Arvoredo. Sua carreira na polícia acabou após ser pego tentando degolar um preso famoso. Expulso da corporação, José tornou-se informante policial, mas frequentava a alta sociedade da cidade e conheceu Catarina Palsi no Teatro São Pedro. Já Catarina, nascida na parte húngara da Transilvânia, teve uma vida trágica. Sua família foi assassinada durante a Revolução Húngara de 1848 e ela foi vítima de violência. Fugindo da pobreza, casou-se com Peter Palsi, mas o marido cometeu suicídio durante a viagem para o Brasil. Aos 20 anos, Catarina chegou a Porto Alegre em 1857, onde acabou se envolvendo com José Ramos. Carlos Klausner, por sua vez, era um imigrante alemão que chegou ao Brasil em 1859 e abriu um açougue bem-sucedido em Porto Alegre. Ele acabou se aproximando de José Ramos e lhe ofereceu trabalho, já que Ramos dominava o idioma alemão. A sequência de assassinatos parece ter começado em 1863, quando José Ramos e Catarina Palsi se conheceram em locais públicos populares entre a elite da cidade, onde observavam quem poderiam escolher como vítimas. Eles preferiam imigrantes alemães, já que Catarina não falava português. Depois de selecionar a vítima, Catarina a seduzia e marcavam um encontro no Beco da Ópera, atualmente Rua Uruguai, onde a levava para a casa do casal. Lá, as vítimas eram roubadas e depois assassinadas de maneira brutal. A carne era transformada em linguiça e vendida no açougue de Carlos Klausner. De acordo com relatos da época, Klausner teria sugerido a José Ramos a ideia de usar a carne das vítimas para fazer linguiças, como uma maneira de ocultar as evidências dos crimes. Já os ossos eram dissolvidos em ácido ou queimados no açougue. Embora não se saiba ao certo quantas vítimas houveram, é possível confirmar que pelo menos 6 pessoas foram mortas pelo casal. Em agosto de 1863, começaram a desaparecer pessoas pela cidade.
o que gerou curiosidade e preocupações entre a população. As autoridades começaram a ser pressionadas a investigar. A repercussão dos crimes fez com que Klausner, assustado, decidisse sair para o Uruguai, alegando estar insatisfeito com sua vida em Porto Alegre. José Ramos, temendo perder seu parceiro nos crimes, o matou e escondeu o corpo no quintal de sua casa. O casal assumiu as propriedades de Klausner e, quando questionados sobre o sumiço do açougueiro, alegaram que haviam comprado a loja e a casa dele. No entanto, o negócio não deu certo, pois Palce e Ramos não sabiam como produzir embutidos. A investigação dos crimes começou em 1864, após o desaparecimento de 2 homens, o caixeiro viajante José Ignácio de Souza Ávila e o comerciante português Januário Martins Ramos da Silva, que haviam sido vistos na casa de José Ramos na véspera. Ao ser chamado para prestar esclarecimentos, José disse que os 2 haviam passado a noite em sua casa e que pela manhã seguiram para São Sebastião do Caí. O delegado, desconfiado, decidiu fazer uma busca na residência e encontrou várias evidências dos crimes. Entre os itens encontrados estavam objetos pessoais das vítimas, que Ramos havia guardado como lembranças dos assassinatos. Durante a busca, também foram encontrados pedaços de um corpo humano em decomposição, enterrados no porão da casa, que foram identificados como sendo de Carlos Klausner, o açougueiro desaparecido. No poço da casa estavam os corpos mutilados de Januário e José Ignácio, além de um cachorro com o ventre rasgado, o cão de José Ignácio, que havia ficado latindo na porta da casa de José Ramos, como se esperasse o dono por dias até desaparecer misteriosamente. Catarina, que já estava presa por outros crimes, se arrependeu e decidiu contar que ali haviam sido cometidos 6 assassinatos e que os corpos foram usados para fazer linguiças vendidas por Klausner. Seu diário foi a chave para a descoberta de mais mortes. José Ramos foi condenado por latrocínio e sentenciado à pena de morte, depois convertida em prisão perpétua. Ele morreu na Santa Casa de Misericórdia em 1893, negando os crimes até o fim. Catarina foi condenada a 13 anos de prisão, mas acabou libertada em 1891. A história teve pouca repercussão na imprensa local na época, mas ganhou notoriedade em jornais internacionais e, com o passar do tempo, transformou-se em uma lenda urbana. As linguiças vendidas no açougue eram descritas como bem aceitas pela população, o que alimentou ainda mais os rumores. O caso foi mencionado em relatórios oficiais, chegando a chamar a atenção de Charles Darwin, que anotou um comentário intrigante sobre a natureza humana. Se existe um chacal adormecido em cada homem, a história também inspirou livros como O Maior Crime da Terra, de Décio Freitas, Cães da Província, de Luiz Antônio de Assis Brasil, e Canibais, Paixão e Morte na Rua do Arvoredo, de Davi Coimbra. Até hoje, os crimes da Rua do Arvoredo intrigam historiadores e o público, permanecendo como um dos episódios mais macabros e controversos da história de Porto Alegre. Obrigado por assistir até o final. Se você achou essa história impactante, compartilhe com outras pessoas, para que mais gente conheça esse caso macabro. Não esqueça de conferir os links na descrição com livros recomendados sobre história. Você se aprofunda no assunto e ainda ajuda o canal. Agora, clique no vídeo sugerido aqui na tela para mais histórias incríveis. Até a próxima!